Então eu queria que você falasse, Mauro. Você acha que o Paquetá está mal posicionado? Você acha que as pessoas não conhecem o Paquetá? Enfim, esse início do Paquetá aí no Flamengo e a posição dele em campo, Mauro. Paquetá pode jogar como um meia pela ponta direita, pela ponta esquerda, centralizado, pode jogar como segundo volante, já jogou até como falso 9. Ele pode jogar qualquer uma dessas funções. A questão é que ele jogava primeiro numa equipe que não é uma equipe dominante, né? O West Ham na Inglaterra não é uma equipe de imposição, é uma equipe que vai ser dominada muitas vezes. Ele não é um dos times mais fortes, ele está na zona do rebaixamento. Seus melhores momentos ele ficou ali na zona de classificação para a Conference League, que acabou ganhando, que é a parte superior da tabela de classificação da Premier League. Então ele não é um dos times mais fortes. Agora ele está num dos times mais fortes, zona mais forte. Muda completamente. No Lyon, ele também jogava num time grande, né? Que não é o PSG, mas que brigava por vaga na Champions League, ali, brigando pelas primeiras posições. Um time que, na maioria das vezes, era um time dominante. É outro papo. Então são momentos diferentes, propostas diferentes, times que jogam de forma diferente. Então, acho que uma adaptação dele, uma readaptação ao futebol brasileiro, ao Flamengo, não é nem uma readaptação, porque o futebol que ele jogava aqui em 2018 mudou muito depois que ele saiu. Depois dele, da saída dele, teve o Furacão Jorge Jesus. E o Furacão Jorge Jesus mudou tudo aqui. Né? O futebol é outro, o gramado está diferente, o jogo está diferente. Então ele está se adaptando. Ele chegou agora, o Flamengo está numa fase técnica ruim. Né? Então é tudo isso. Então é natural que o jogador leve um tempo até ele se adaptar e poder render. Mas ele pode, obviamente, jogar em qualquer uma dessas funções. E a tendência é ele jogar pela direita. Porque o Felipe normalmente não vai querer dois pontas, como diz o André, gosta dessa expressão ponta armador, pela direita e pela esquerda, para ter um cara com mais profundidade e tal. Na esquerda, Samuel Lino ou Cebolinha, na direita vai ser ele ou Carrascal. É o que eu imagino. Quando não tiver o Arrascaeta, aí ele pode jogar por dentro, o Carrascal pode jogar por dentro. Né? Ou ele, no lugar do Jorginho, ele pode jogar também, dependendo do adversário. Ele vai fazer várias funções. A gente vai cansar de ver o Paquetá em diferentes funções, imagino, ao longo da temporada. E o Felipe gosta desse jogador que faz ali o lado direito, como o Everton Ribeiro fez, o Gerson fez e o Carrascal vinha fazendo. O Carrascal, quando foi contratado, ele era o reserva da Arrascaeta. Ele arrombou a porta e entrou no time se encaixando no lado direito. Porque o Felipe gosta dessa formação, né? E o Carrascal sabe jogar ali também. Isso é muito bom. Tanto o Carrascal quanto o Paquetá são jogadores que jogam diferentes funções. E como o André falou há pouco, a Arrascaeta está cada vez mais atacante. Então esses caras podem preencher espaços no meio campo jogando centralizado pela direita. O cara que joga pela ponta não é obrigatoriamente um ponta. Ele é um meia, só que ele joga pela ponta. Everton O, Ribeiro mesmo, né? o Já Tite, que eu jogou. falei do Everton Ribeiro agora há pouco, e o Tite citava, inclusive, que ele se inspirou no Ozil da Alemanha campeão do mundo, que jogava nessa função, quando pôs o Jadson nesse lado do campo no Corinthians campeão brasileiro 2015. Isso tem 10 anos, gente. 11 anos. A Copa do Mundo vai fazer 12. Isso não é uma novidade. Então, assim, a pessoa pensa, não, ele não é um ponta. Outro dia eu vi alguém escrever, não, o Paquetá não vai à linha de fundo. Não, não é para ele ir à linha de fundo, ele vai abrir o corredor que vai passar o lateral, que vai fazer esse tipo de ultrapassagem e buscar o fundo. E do outro lado, com o Samuel Lila, tem um cara que vai mais no fundo, e o Cebolinha é um cara que vai trazer mais para dentro, que vai tentar o arremate, é outra característica, mas que vai ocupar mais aquele corredor. Quer falar alguma coisa rapidinho sobre isso, André? Sobre Paquetá, tem corte no eu live. Aproveita, se inscreva, que aí você recebe esses cortes, né? E tem coluna que eu escrevi ontem sobre o Paquetá. Quem tiver curiosidade, é só pra gente ganhar tempo aqui, né? Que eu já falei sobre isso. E é mais ou menos o que o Mauro falou, só pra não deixar registro, que de repente ninguém quer ver corte, ninguém quer ler coluna. Não, e a minha opinião é parecida com a do Mauro e a de tantos analistas aí, o Rafael Rabelo, o Vitor do Falso 9 e tal. É isso, ele pode jogar de meia ali tranquilamente, gente. Se vai dar certo ou não, é outra história. Mas que não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. E esquece esse negócio de ponta. Não, o Flamengo não tem. Se o Flamengo tiver que ter um ponta pela direita, esse ponta é o lateral direito. Né? Desde o Wesley. E quando tem o Plata jogando ali, quando tem o Luiz Araújo, aí é uma outra formação, é um time com uma característica um pouco diferente. Essa é a questão. E isso é bom, né? Você pode jogar com dois pontas que são mais pontas, com um meia que pode fazer aquele lado do campo, como o time pode jogar com centroavante de referência ou com falso 9. Gente, não se fala tanto em variação, né? Variação, o elenco te oferece oportunidade de você variar a formação da equipe, o técnico vai ter
um time base na cabeça dele e vai fazer as variações. E olha, o Felipe, nesse ponto, ele é um técnico muito europeu, digamos. Ele dificilmente repete o time, adivinhar a escalação dele, prever é muito difícil, porque ele muda mesmo. Ele muda bastante, muda em função de tudo que envolve as decisões do técnico, que é a questão física, minutagem, o calendário dos jogos, o adversário, a competição, o campo, em casa ou fora, a sequência de jogos, tudo isso pesa nas decisões do treinador. E repito o que eu já falei antes, a presença do Paquetá vai permitir a ele usar com mais inteligência e uma certa parcimônia o talento do Arrascaeta. Porque ele pode ter Carrascal e Paquetá, manter essa formação com um jogando por dentro, um pelo lado direito, e deixar o Arrascaeta de fora de alguns jogos, até no banco. Eu gosto de lembrar sempre que do jogo que o Pedro foi agredido pelo preparador físico do São Paulo no Estádio de Independência em Belo Horizonte, o Arrascaeta ficou no banco, saiu do banco, fez um gol de falta, pôs o Wesley na cara do gol, o Flamengo virou o jogo, ganhou do Atlético. E em alguns momentos acho que isso poderá se repetir, porque o Arrascaeta não aguenta esse ritmo todo. A gente sabe disso. Nenhum jogador aguenta. No caso dele, ele é um atleta que merece um cuidado especial. E tem que ser tratado ali como um bibelô mesmo, porque ele tem essa questão das lesões, do desgaste, e ele é muito decisivo, pô. O Flamengo tem que fazer com que ele jogue como jogou ano passado ou melhor. Então, você tendo esses dois homens, Paquetá e o Carrascal, é possível manter a estrutura do time com muita qualidade, que os dois são excelentes. O Carrascal é um ótimo jogador também. E você guardar um pouco o Arrascaeta para alguns jogos. Deixá-lo de fora, ou no banco e tal, e vai mantendo a Arrascaeta sempre ali, de preferência na ponta dos cascos, para que ele possa entrar e ser sempre um cara decisivo. Durante os jogos, começando os jogos, ele pode rodar isso aí. Isso é muito bom, gente. Como na zaga. Agora ele pode... O que ele fez com o Léo Pereira no passado, jogou quase todas as partidas na reta final, com a chegada do Vitão, isso é pouco provável que aconteça. Ele tem 4 zagueiros ótimos, cara. Nossa. Tem um elenco excepcional, dá para fazer muita coisa. E ele usa o elenco, de fato ele gira bastante o elenco. E o que o Flamengo ganhou também agora, que é o crescimento, o amadurecimento do Everton Araújo. Como está mais seguro para dar um passe, para se posicionar, arriscando passes mais difíceis. Natural, o garoto vai ganhando confiança. E que ele consiga também extrair um ou outro menino da base que possa fazer isso também no time profissional. Que ele consiga trazer outros garotos também que possam se encaixar, como teve paciência com o Everton Araújo, bancou, ele tem mérito nisso, técnico, e está dando certo. As críticas que ele recebeu foram pertinentes. O Everton Araújo errou muito lá atrás. Errou, vai ser criticado. É lógico. Né? Não é acabar com a carreira do cara. Mas ele agora, como ele melhorou, como ele vem melhorando. Né? E acho que é isso. E jogar do lado do Jorginho, do Eric Pulga, desses caras, De La Cruz, né, cara? Porra, se o cara tiver um pouquinho de inteligência e um determinado nível técnico, ele vai se desenvolver. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.